Ei pessoal, como vocês estão? Mais uma vez a gente está aqui trazendo conteúdo, informação e desmistificando também um pouquinho hoje sobre seguros no podcast que a gente vai gravar para trazer informação, conteúdo, tudo que vocês precisam. A gente está aqui hoje com a Salete. Salete se apresenta para a gente, como o Walter falou, né, no último podcast. É uma tradição que as próprias pessoas se apresentem, falem um pouquinho das empresas e do mercado. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. A Cessares, corretora de seguros, está no mercado aí há 74 anos. A matriz é Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Hoje atendemos todo o estado de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia e agora aqui no Espírito Santo. Nosso trabalho não é apenas a comercialização de seguro, mas a parte de consultoria em gerenciamento de risco. Damos consultoria para advogados condominialistas, engenheiros condominialistas, enfim. Tudo aquilo que norteia o mercado segurador dentro do universo de condomínios. Obrigada, Salete. Vou apresentar agora para vocês os meninos. Matheus, fala um pouquinho sobre você, sobre a empresa, o que você tem aqui para oferecer e trazer de informação para a galera. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Matheus. Acho que antes de qualquer coisa, sou casado com a Thaís, pai do Murilo. Estou há 12 anos no mercado de seguros, vou fazer 13 anos agora, mas venho de uma família de corretores de seguros, né? Nós já atuamos tanto nos mais diversos mercados, mas sempre nós temos aquele nicho, aquele mercado onde a gente puxa para chamar de seu, né? E o mercado de patrimonial é algo que a gente gosta muito de trabalhar, de se aprofundar, né? Hoje estou aqui com o meu sócio, o Renato, na Rada Seguros. Atuo diretamente também com o Bradesco Empresas. Nesse momento aqui eu estou representando o Bradesco Empresas aqui no Espírito Santo, né? Condonal, ela é uma das nossas clientes, né? E nós temos aí muita coisa para poder conversar hoje e compartilhar com vocês. Muito bacana. Renato, fala um pouquinho pra gente. Pessoal, muito boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de estar aqui, podendo contribuir um pouco com os colegas, frente com um colega que tem muito tempo de experiência, você é advogado no segmento, e para nós da RADA é uma experiência fantástica trazer informação de qualidade para todo o ecossistema do condomínio. Porque o segurez que a gente fala é um termo complexo e nós entramos descomplicando todo esse processo, fazendo gestão de risco, instruindo o síndico, instruindo toda a cadeia de suprimentos, como deve ser elaborada uma pólice de seguro. E falando de RADA, nossa empresa tem 12 anos de mercado, atuamos de forma segmentada, verticalizada, seguros, planos de saúde e consórcio, sempre colocando o cliente no meio da nossa operação, levando atendimento de qualidade em 360 graus. É isso, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Vamos começar. Gente, acho que ficou bem claro que conteúdo e experiência hoje aqui não vai faltar, né? Todo mundo com muito tempo de mercado, muito tempo aqui trabalhando e lidando com a área de condomínio e com pessoas, né? Porque o que a gente prefere, o que a gente gosta de lidar é pessoas. A gente que trabalha com condomínio passa um dobrado, tem experiências com todo tipo de pessoas e a gente está aqui para trazer esse conteúdo, essa informação, essa troca para vocês. Vamos lá, uma pergunta aqui que eu já escutei muito, tanto como advogada, como quando síndica. Gente, é obrigatório, não é o seguro de condomínio? O que vocês têm para me dizer sobre isso? Vamos lá, Matheus, solta aí a bola. Vamos lá. O seguro condominial, ele é obrigatório, sim. Ele tem uma série de análises que precisam ser feitas de acordo com cada tipo de condomínio, cada tipo de segmento, mas fazendo uma resposta simples, ele é obrigatório sim, ele tem um prazo a ser seguido, né? Cada condomínio ele vai seguir uma série de diretrizes, mas ele é obrigatório sim, tá? Bacana. Salete, me diz uma coisa, quando a gente trata de seguro de condomínio, o que é básico, o que é o mínimo que a gente precisa ter dentro da apólice? A lei ela é bem clara quando ela fala que é obrigação do síndico a contratação da apólice de seguro para danos parcial ou total ao condomínio.
E para você poder desenvolver uma proposta, obviamente a cobertura básica é a de incêndio. E essa cobertura ela tem que ser muito bem estudada. O que é comum, até estava um pouquinho antes de começar aqui, a gente estava trocando uma ideia lá fora. É muito comum a gente ver apólices com valor em risco muito abaixo daquilo que é o real do condomínio. Então tem que se ter a expertise de se fazer os cálculos corretos. Nós temos índices oficiais que nos traz essa base para que a gente possa ter o valor em risco correto do condomínio. Por que isso? Se o condomínio pegar fogo e ele for condenado, e vamos supor que a reconstrução seja 90 milhões, e na apólice está contratado 50 milhões, como é que vai fazer para levantar esses 40 milhões? Não é rateio, e a lei é muito clara. O síndico responde civil e criminalmente por uma apólice mal feita. Esses 40 milhões que faltar vai ser cobrado do patrimônio do síndico. Então, é muito sério essa questão. E depois vem as acessórias, que tem que ser contratada de acordo com o perfil de cada condomínio. Gente, eu não sei vocês, mas eu não tenho 40 milhões na minha conta, eu não consigo assumir essa bronca. Mas, Renato, vamos trazer um pouquinho aqui para o dia a dia. O que é que você tem de realidade, o que é que você tem de experiência na hora de apresentar uma proposta para os síndicos? Olha, uma das coberturas acessórias, aproveitando o gancho da Salete, trazendo essa informação de que a gestão de risco é importante. E hoje nós encontramos no mercado apólices muito defasadas por falta de informações ou porque o síndico não quer pagar mais caro. Mas não tem essa de pagar mais caro. Se precisa fazer da forma correta, é necessário fazer da forma correta. Como a Salete falou, existe uma equação para a gente chegar num valor de reconstrução para que seja indenizado. E num eventual sinistro onde, no mesmo exemplo de 90 milhões, onde só tenha contratado a cobertura básica de 40 milhões, a responsabilidade do síndico aí é de 60 milhões, uma cobertura acessória que eu considero muito importante, Salete, é a cobertura de responsabilidade civil do síndico e responsabilidade civil do condomínio. E muitas das vezes a gente encontra essa cobertura baixíssima também. O síndico não faz ideia da necessidade dessa proteção. Então, como cobertura acessória e como experiência, a gente orienta bastante a contratação dessa cobertura. Além, trazendo aí, a lei exige a cobertura básica, né? E temos também a possibilidade da cobertura ampla. Quando a gente coloca as duas na balança, a ampla fica com valor muito mais agravado, porque cobre mais coisas. Mas é sempre importante no nosso serviço de consultoria apresentar as duas possibilidades para que o síndico ou a administradora tome a decisão por conta própria, sendo orientado ali da forma correta o que é o que. Gente, eu acho que é muito importante, a gente precisa ressaltar uma pergunta que eu, como advogada, recebo com uma frequência, assim, absurda. Ana Paula, eu assumi o condomínio tem 2 meses, o síndico anterior não renovou o alvará do Corpo de Bombeiros. Eu sou obrigada ainda assim a fazer o seguro? Gente, uma coisa não anula a outra. Óbvio que a gente sabe, é imprescindível você ter o alvará de Corpo de Bombeiros em dia. Só que você não tem o alvará em dia e você não tem seguro, olha o tamanho da bronca que você está assumindo. Porque assim, digamos, pelos valores que eles colocaram aqui, 60 milhões, né? Vamos enfatizar o valor, porque eu continuo falando, eu não tenho 60 milhões. Imagina você ter que, em vez de 60, os 100 milhões, da onde sairão? Então, assim, você já não tem alvará, você já não tem seguro, a bomba só aumenta e a explosão é inevitável. Ah, mas nunca aconteceu. Graças a Deus. Que nunca continue. Eu sempre falo, eu pago o seguro do meu carro, da minha casa. Eu falo, gente, eu pago o seguro é para não usar.
Embora você use todo dia. Embora eu use com muita frequência, Exatamente. o seguro da minha casa, então, eu uso com uma frequência absurda, mas é isso, a gente paga esperando que não use, esperando que não precise. Tranquilidade. Mas o simples fato de você ter a ciência de que você tem uma apólice te respaldando a cada dia, de quando você sai da sua garagem para fora, se você bater ou algo acontecer, você estará coberta, isso já, inconscientemente, você já está usando o seu seguro. Então eu costumo até trazer isso para os meus clientes, que às vezes trazem esse tipo de questionamento. Olha, eu estou renovando meu seguro, mas já tem 5 anos que eu não utilizo. Não, você utilizou durante os 5 anos que você esteve. Você não acionou. É diferente. Graças a Deus. Né? Então, o seguro ele tá aí justamente para isso, para não ser utilizado. E se a gente faz seguro para um bem, vamos pôr aí um carro popular de 100 mil, a gente não vai fazer seguro para o nosso maior patrimônio, que é a nossa casa? E você tocou num ponto bem interessante em relação à precificação, os colegas aqui podem até entrar nesse detalhe. Quando a gente vai falar de seguro patrimonial, e no caso quando a gente está conversando aqui sobre condomínio, né, muito se faz a comparação ao seguro de um automóvel. Eu tenho um automóvel que custa 100 mil reais, o seguro custa 4 mil reais. O condomínio custa 10 milhões, o seguro vai ser proporcional. 100 mil reais. E não é essa conta, né? É totalmente diferente. E assim, eu sempre desafio o meu cliente, né, nos mais diversos seguros, principalmente no seguro patrimonial, mesmo que ele não tenha a cultura de fazer, que ele peça, que ele nos permita apresentar uma cotação para que a gente possa mostrar para ele que aquele risco ele pode entrar no custo, né, no custo mensal, no custo anual daquela empresa ou daquele patrimônio ali, e que aquilo não vai atrapalhar as finanças. Pelo contrário, aquilo vai garantir a empresa dele, vai garantir o condomínio e por aí vai. Eu queria dar um gancho aí daquilo que você falou, que isso a gente escuta muito com relação ao laudo do Corpo de Bombeiro, né? Sim. É obrigatório por lei fazer o seguro e ter o laudo do Corpo de Bombeiro. Não tenho, o síndico anterior não fez. Ok, você já tem a ciência de uma obrigação e que ela não foi cumprida. Faça o seguro, porém, dê entrada no laudo do Corpo de Bombeiro. O condomínio precisa de algumas adequações, ok, mas dê entrada por quê? A hora que der um sinistro, a seguradora vai pedir o laudo. Se você tem a ciência de que você precisa fazer e você não fez, você foi negligente. Sim. É uma situação a ser analisada. Você tem a ciência, você deu entrada, está em trâmite, a companhia vai olhar de uma forma diferente a regulação desse sinistro. Então, essa é uma questão muito importante. E a questão, até pegando o gancho do colega aqui, com relação a preço. Gente, seguro de condomínio é muito barato. Exatamente. É só você pegar o valor da pólice, dividir por 12 e dividir pela quantidade de moradores. É um valor ínfimo. Exato. Para poder proteger o teu bem, que às vezes você passa uma vida inteira para poder adquirir a sua casa, e por conta de um valor ínfimo você pode perder tudo assim, num piscar de olhos, num dano de um carregador de celular, de repente dá um curto-circuito e pega fogo em tudo. Então é muito sério, é muito importante ter essa visão. Exato, e assim, hoje a gente trouxe esse amplo, né? A gente sabe que a gente pode usar seguro no dia a dia do condomínio, bateu no portão, uma elétrica, coisas pequenas que a gente pode usar. A gente tem o direito, claro, se a pólice estiver prevendo esse custo, esse investimento, esse sinistro. Mas tudo isso a gente vai gravar com mais detalhes, trazer para vocês numa próxima oportunidade. A gente hoje só veio aqui dar o gostinho para vocês do que a gente vai trazer de conteúdo, do que a gente vai trazer de informação, e aguardo vocês na próxima. Muito obrigado. Prazer. Obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada.